quinto ano. Estamos agora para a nossa segunda aula de geografia. Hoje a nossa aula será sobre climas, os climas do Brasil. Vocês poderão acompanhar esta aula pela apostila na página 360, onde nós iremos falar sobre os 6 tipos de climas que existem no Brasil e a gente vai conhecer cada um nos slides a seguir. O clima é o conjunto das principais características do tempo em determinado local que pode ser observadas por um longo período. Portanto, para definir o clima é necessário observar a temperatura do ar, os ventos, as chuvas, a altitude, a vegetação, entre outros fatores. Apenas depois de muitos anos de estudo consegue-se definir o clima de um local. Então, nós podemos ver nesse slide a diferença entre tempo e clima. Tempo são as condições atmosféricas de um determinado lugar em um dado momento. Por exemplo, o tempo hoje está nublado. Hoje o dia está ensolarado. Hoje o dia está chuvoso. Isso é relativo ao tempo. O clima é a análise do tempo num determinado lugar da superfície terrestre, por exemplo, no mínimo 30 anos. O Rio de Janeiro tem um clima tropical litorâneo. Então, todas as características da região do Rio de Janeiro levou a dizer que o clima dessa região é tropical litorâneo, devido à vegetação, devido ao relevo, devido aos ventos, devido à temperatura. Poderíamos dizer, por exemplo, também que o clima do sertão, ele é um clima árido, por conta da grande região de seca no local, da vegetação, da falta de chuva. Então, o clima ele é analisado a longo prazo. Então, levam no mínimo 30 anos para que seja definido o clima de uma região. Agora, o tempo, não. O tempo ele muda a todo instante. Pode amanhecer chovendo, depois o clima fica quente, à noite está frio. Quantas vezes não dizemos que temos as 4 estações do ano em um único dia, certo? Podemos então ver os elementos do clima: a temperatura, a umidade, a pressão atmosférica, os ventos, a radiação solar. Então, para que seja analisado o clima, é preciso fazer uma observação nesses 5 elementos do clima. O Brasil, por estar quase todo entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, isto é, na faixa intertropical, entre os trópicos, caracteriza-se por climas com temperaturas elevadas. Neste gráfico aqui, nós podemos ver as zonas climáticas. As verdes são as zonas polares, ou glacial ártica e glacial antártica ao sul, e glacial ártica ao norte. Podemos ver a zona temperada do norte e a zona temperada do sul. A zona temperada do norte fica entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, e a zona temperada sul fica entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Já a zona tropical, onde fica a maior parte da região do nosso país, está entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, e é onde passa a linha do Equador, onde é o ponto principal dos raios solares aquecerem esta região. Por isso que, inclusive, ela está em vermelho, para que vocês saibam que esta é a zona mais quente.
Na zona temperada norte, ela é mais fria. A zona temperada sul também mais fria. E as bastante frias. Os diferentes tipos de clima no Brasil. Os principais são equatorial, tropical, semiárido e subtropical. O clima tropical, ele se subdivide em tropical atlântico e tropical de altitude. O clima equatorial, ele é muito quente e úmido. É característico da região da floresta amazônica, como na foto. Esse tipo de clima é marcado por um grande volume de chuva durante todo o ano e quase não há variação de temperatura no inverno. Então, as temperaturas médias e elevadas, baixa amplitude térmica e alto índice pluviômetro, chove bastante, e alto índice de umidade do ar. Por isso que essa região está a floresta amazônica. O clima tropical, existem dois tipos, como eu disse no slide anterior. Ele pode ser tropical úmido e tropical de altitude. O clima tropical úmido, ele é característico de todo o litoral brasileiro. As temperaturas são elevadas e chove muito durante o ano, principalmente no verão. O clima tropical de altitude é o clima das montanhas, da região sudeste. Nele, as temperaturas são mais agradáveis durante o verão. No inverno, são bem baixas, principalmente durante a noite. Nós temos próximo à nossa cidade de Pindamonhangaba a região de Campos do Jordão, que é uma região bastante fria durante o inverno. Então, o clima tropical abrange as regiões do centro-oeste, do nordeste e sudeste. Tem temperaturas elevadas, duas estações do ano bem definidas, e o inverno é ameno e seco. O verão é quente e chuvoso. O clima semiárido. O clima semiárido é um clima muito quente e seco. Ele é característico de grande parte do interior do Nordeste. Chove pouco e de maneira irregular, e muitas vezes há grandes períodos de seca. Essa área abrange uma área de 840 mil quilômetros quadrados. Abrange todo o sertão nordestino. As temperaturas médias são elevadas e chuvas escassas e irregulares. Não chove num determinado local que precisa, às vezes chove em locais mais próximos ao oceano, né, na região litorânea. Então, dificilmente chove nas regiões do sertão. Por isso que elas são bastante secas, como nessa foto que vocês estão vendo aqui em cima. Clima tropical de altitude. É semelhante ao clima tropical, apresenta temperaturas mais amenas, situa-se em áreas mais elevadas da região sudeste, é o clima das montanhas. Nele, as temperaturas são mais agradáveis durante o verão e no inverno são bem baixas, principalmente durante a noite. O clima tropical atlântico se estende do Rio Grande do Norte ao Paraná. Tem temperaturas médias elevadas, chuvas bem distribuídas, influência da massa polar atlântica durante o inverno. É característico de todo o litoral brasileiro. As temperaturas são elevadas e chove muito durante o ano, principalmente no verão. O clima subtropical. Ele se localiza no sul do Trópico de Capricórnio. As temperaturas são mais baixas do país, as chuvas são bem distribuídas. Em alguns locais costuma até ter geada, que é o orvalho que congela e forma uma fina camada branca sobre a superfície que cai.
O clima subtropical é o clima mais frio do Brasil, característico da região sul. A região sul é composta pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Os verões são quentes e os invernos são bem frios, podendo até nevar nas regiões de serra. E por hoje é só. Realizem também a leitura da apostila para entender os 4 tipos de clima e façam também as atividades que estão na página 361. Na descrição desse vídeo, irei colocar também algumas atividades que vocês poderão realizar no seu caderno. E até a próxima aula!